A Igreja Católica é responsável por um escândalo mundial de abuso sexual a crianças. Nos últimos 50 anos, se comprovou que mais de 30 mil pessoas de pelo menos 25 países informaram abusos por parte de sacerdotes católicos. Funcionários da Igreja estão sendo acusados de não informar os casos às autoridades seculares. Numa recente carta de desculpas aos católicos irlandeses, o Papa Benedicto XVI disse que o ritmo rápido de mudanças e a secularização têm levado à decadência moral, culpando a sociedade moderna. Mas a trajetória dos papéis da própria Igreja demonstram que sempre souberam e que não resolveram o problema por 2000 anos. O primeiro trabalho registrado entre os sacerdotes e a pedofilia pode ser encontrado em um manual de funcionários da Igreja do ano 60, chamado Didache, mais antigo que o Novo Testamento. Se fez como norma clara: não seduzirás a meninos jovens. No ano 309, o Concílio de Elvira, que se encarregou das questões do clero, do matrimônio e do celibato, disse que os que abusam sexualmente de crianças não podem comungar, inclusive quando estão perto de morrer. No 8º século, o penitencial Saint Beni, um monge erudito e renomado, argumentou que os clérigos que sodomizam a crianças devem ser castigados. Em 1051, São Pedro Damião escreveu o livro de Gomorra, no qual se queixou dos excessivos maltratos e das tentativas de ocultá-los dos superiores hierárquicos da Igreja. O livro foi dirigido ao Papa Leão IX, que reagiu castigando somente ao pior dos abusadores sexuais em série e argumentou que o abuso é uma questão espiritual e não criminal. Em 1140, um advogado canônico, conhecido como Graciano de Bolonha, disse que sacerdotes pedófilos deveriam se submeter aos tribunais seculares. Em 1568, o Papa Pio V reconhece o problema na ordem papal Horrendum. Aqui chama os sacerdotes pedófilos a serem condenados. Em 1741, o Papa Benedicto XIV escreveu um documento definitivo da Igreja sobre abuso sexual infantil chamado Sacramentum Poenitentiae. Recomendou tratar o problema de forma interna. Os historiadores da Igreja dizem que pelo século XVII começou um processo de transferir sacerdotes para evitar escândalos. Nos últimos tempos, leis que a Igreja aprovou em 1917 e 1962 estipulam que os casos sejam tratados em segredo, sem o requisito de denunciar aos abusadores. Em 2001, a cabeça do Santo Ofício e o futuro Papa, o cardeal Joseph Ratzinger, impôs que as acusações de abusos devem ser tratadas sob o maior nível de segredo da Igreja, conhecido como o segredo pontificial. Nos primeiros meses de 2010, o Vaticano mostrou pautas criadas em 2003, mas que supostamente não distribuíram corretamente, onde requerem que os sacerdotes abusadores sejam conduzidos à polícia. Um pequeno passo à frente ou uma evidência a mais de fracasso e de encobrimento? A Igreja Católica carrega um problema dito como moderno, mas que na realidade tem mais de 2000 anos. Eles são grandes criminosos abusadores de crianças. Eles são os que destroem a seus filhos. Jesus Cristo homem, Dr. José Luiz de Jesus Miranda os sacou à luz, e ainda que sigam encobrindo seus crimes, a eles logo chega o seu fim.